aquela informação do pedido do Ministério Público para bloquear 15 milhões de reais, esse pedido feito à Justiça, e, inclusive o leilão daquela Ferrari que foi apreendida. Tem vários carros de luxo, mas o que mais chamava atenção naquele dia 30 de novembro, a apreensão daquela Ferrari sendo levada até ali por um policial ao Ministério Público, e ao pedido de leilão para ressarcir o que foi desviado do Hospital Ouro Verde, e esse pedido de bloqueio dos 6 réus que estão presos. Neste caso, praticamente a diretoria, né, toda do Hospital Ouro Verde, a da Vitale, que fazia a administração do Complexo Hospitalar Ouro Verde aqui em Campinas até o final do ano passado. E a gente vai também discutir as consequências desse pedido para o processo. Nós estamos em contato neste momento com a especialista em direito criminal, Maria Isabel Bermudes. Muito bom dia, doutora Maria Isabel. Bom dia, Flávio. Como vai? Tudo bem, doutora Maria. A gente queria saber, e uma coisa que me chama muito a atenção, porque até agora, nessa primeira fase, né, da Operação Ouro Verde, dita pelo Ministério Público, os promotores chegaram para a imprensa, e o que eles divulgaram para a gente até agora é de que os desvios foram de 4,5 milhões de reais. Eles próprios falaram que deve ser muito mais. Só que o que eles conseguiram comprovar até agora com a primeira fase da Operação Ouro Verde, né, comprovar, segundo eles, né, esses desvios de 4,5 milhões. Como é que eles pedem um bloqueio de 15 milhões? Então, Flávio, esse modo de fazer esse bloqueio, essa indisponibilidade, já existe há algum tempo no nosso ordenamento jurídico, principalmente no Código de Processo Penal e em outras leis, como a Lei de Lavagem de Dinheiro, até mesmo a Lei de Tráfico de Drogas, que permite que, enfim, a acusação, o Ministério Público, requeira, enfim, o bloqueio, a indisponibilidade, através de medidas cautelares que atingem o patrimônio desses investigados. É um modo como a acusação, às vezes, utiliza para garantir, no futuro, quando vier alguma condenação criminal, se vier uma condenação, o ressarcimento do eventual dano que esse crime fez ao patrimônio público, e também para pagar a pena, porque uma das penas criminais, quando a pessoa é condenada por um crime, pode ser também, além da pena de prisão, também a pena de pagamento de uma multa. Então, esse valor, às vezes, bloqueado, indisponibilizado, através de bens, às vezes do patrimônio do investigado, ele serve para isso ao final, se ele vier a ser condenado. É só importante que fique muito claro que essa é uma medida excepcional no nosso sistema. Toda pessoa que é investigada e até mesmo processada ainda num processo criminal, que não teve uma sentença penal condenatória, ela não pode ser privada dos seus bens. Ninguém, mesmo a pessoa investigada, não pode. Então, é uma exceção que é prevista em lei, que o Ministério Público, na condição de órgão da acusação, ele pode pedir o sequestro dos bens que têm origem criminosa. Tem que ficar muito claro isso. O sequestro é sempre de bens que foram adquiridos com os proventos do crime. E também pode pedir o arresto de alguns bens, que é uma outra medida que é para assegurar que esses bens fiquem garantidos, para garantir um ressarcimento de dano no final do processo. Tá? Então, é isso que a nossa lei processual penal permite. Tá? Assegurar o eventual dano e também o pagamento da pena que esses réus podem vir a ser condenados no final do processo criminal. E doutora Maria Isabel, para a gente deixar bem claro, a gente está falando de pessoas que, por mais que tenham acusações neste momento do Ministério Público, e o Ministério Público vai colhendo provas, elas ainda, e por isso mesmo a gente chama aqui de suspeitos, de supostos, de suposto gênero criminoso dentro lá do Hospital Ouro Verde, porque elas ainda serão julgadas. Não é uma questão ideológica.
não é uma questão ideológica, né, doutora Maria Isabel? É uma questão de que elas ainda vão ser julgadas e aí somente uma decisão do juiz para a gente falar se serão condenadas ou não. Exato. Porque a nossa própria Constituição Federal, Flávio, ela é clara com relação a isso. Isso é ligado muito ao princípio da própria presunção de inocência do réu. Enquanto ele não foi condenado com uma sentença, um trânsito julgado, eu não posso dizer que aquela pessoa já é culpada e isso significa que ela não pode ser presa e também que ela não pode ser privada dos seus próprios bens. Tá? Então, por isso que eu digo que é uma medida excepcional, esse bloqueio, essa indisponibilidade, e as pessoas que ainda estão sendo investigadas e processadas e que esses bens foram adquiridos de modo lícito, veja bem, porque o investigado, ele pode sim ter adquirido aqueles bens, às vezes muito antes da suposta prática criminosa. Então, ele pode vir ainda pedir ao juiz, olha, libera aquele meu bem, libera aquele meu carro, porque primeiro, aquele bem não é de provento de qualquer crime, e outra, eu ainda não fui condenado ainda. Então, é possível que tanto o réu, que ainda está sendo investigado, que consiga que aquele bem não foi adquirido com provento do crime, ou às vezes até um terceiro de boa-fé que adquiriu aquele bem, aquele carro, aquela casa, a pessoa que é investigada, e que depois ocorre uma inscrição de bloqueio naquela casa, naquele carro, aquele terceiro de boa-fé, a lei permite que ele requeira ao juiz o desbloqueio e o retorno desse bem para o seu patrimônio. Doutora Maria Isabel, só para a gente ficar deixando bem claro, né? Como a senhora mesmo disse, é uma exceção, né, ao que se tem, o que a gente está vendo aqui, e em várias outras investigações isso também acontece, né? Esse bloqueio de bens, também a prisão, né, preventiva dos réus. E o que a gente está vendo também, ele pede esse ressarcimento de 15 milhões. Seria uma venda antecipada. E se, por acaso, esse réu, não estou falando dos 6, não, mais um, que tiver, então, a venda antecipada de um bem, ele for absolvido, o que acontece lá no final? Então, essa alienação antecipada também é um dispositivo que foi introduzido já há uns 7 anos no nosso Código de Processo, e a gente tem visto mais agora esse pedido de alienação antecipada com essas superoperações da Polícia Federal, essas mega, assim, que a gente fica mais chocado com a quantidade de bens e de valores apreendidos. Então, o Ministério Público vai lá e pede essa venda antecipada antes mesmo de ter uma sentença condenatória. Isso existe, sim, no nosso Código, também é uma exceção, e, assim, o Ministério Público, ao pedir isso, precisa ficar comprovado 3 requisitos, que é que esse bem está se deteriorando, ele está se depreciando, 2, e ainda que está se deteriorando, que está se depreciando e que o Poder Público não tem como manter aqueles bens. Então, precisa comprovar isso, não é o ônus do réu comprovar isso, e ainda, a lei não faz distinção se esse bem ele é de origem ou não criminosa, mas me parece, Flávio, aí um entendimento que é preciso levar isso ainda para os tribunais, que se aquele bem foi adquirido ilicitamente, ele é do réu, ele não pode ser submetido a uma venda antecipada. E quando acontece isso, quando acontece essa venda antecipada antes de ter uma sentença condenatória, já antecipando aí, esse valor ele fica depositado em juízo até vir uma sentença penal, seja ela absolutória ou condenatória. Tá? Se ele for condenado, esse valor ele retorna, vai para a União, ou para o Estado, ou para o município, para ressarcir o dano. Se ele for absolvido, esse valor volta para o próprio réu, tá? Que foi absolvido. Mas eu volto a dizer, é uma medida muito drástica, justamente porque ainda não há uma formação da culpa. E a prova de que esses bens estão depreciando, deteriorando, tem que ser feita pela acusação. Não incumbe ao réu fazer esse tipo de prova. Olha, o bem é meu, eu adquiri, e eu não tenho por que ele ser vendido durante o processo. Doutora Maria Isabel, como é um pedido do Ministério Público, isso ainda está sendo analisado pela Justiça, onde ficam então esses bens, né, bloqueados durante o processamento do processo, e também se esse processo criminal demorar anos para ser bloqueado, quem administra isso tudo? Então, os veículos, eles costumam ficar nos próprios pátios do Detran ou nos pátios da Polícia Federal,
e ficam lá depositados. É por isso que tem que ter bastante cuidado com isso, porque às vezes o veículo era melhor que ele estivesse na posse do réu, do investigado ainda, que com certeza o proprietário tem um maior cuidado do que se ele ficar jogado ao léu num pátio. Pedras preciosas e valores ficam depositados em juízo, tá? E, assim, quando o juiz entender que é necessário alguém administrar esses bens, há um dispositivo de lei que permite que ele nomeie um administrador, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que administre esses bens, tá? É essa a possibilidade que o juiz tem de fazer. Mas enquanto não há alienação antecipada, esses bens ficam lá esperando ou uma decisão de liberação ou uma decisão de venda prematura. Doutora Maria Isabel Bermudes, que é especialista em direito criminal, queria agradecer aqui a participação da senhora no CBN Campinas. Eu que agradeço, Flávio. Que conversamos então sobre esse bloqueio de bens, o pedido, né, do Ministério Público, a venda já antecipada dos bens dos réus, são 6, né, nessa primeira fase da Operação Ouro Verde, a cúpula da antiga administradora do Complexo Hospitalar Ouro Verde, a organização social Vitale. Algumas novidades, né? Nessa entrevista, os bens do lobista estão sendo rastreados pelo Ministério Público. 2 carros de luxo, alvos aí do pedido de bloqueio. Essa Ferrari que a gente falou e uma Land Rover. A Ferrari, o Ministério Público localizou o paradeiro e conseguiu já bloqueá-la. Mas o outro veículo do lobista, Fernando Vitor Nogueira Franco, o Ministério Público ainda procura os rastros dessa Land Rover. A princípio, o carro estaria num estacionamento lá de Belo Horizonte. Só que ainda não há informações desse veículo. São 10h53.